Beleza. Eu tenho a proposta, então, de fazer mais um ou dois problemas, dando sequência à aula de problemas que a gente fez na semana passada, tá certo? Mas eu acredito que pelo menos o primeiro não seja muito demorado, de forma que talvez a gente já comece as coisas do próximo capítulo do nosso curso ainda hoje, tá certo? A proposta inicial é resolver o problema 1.5 do livro do Reif, que diz respeito àquele jogo meio macabro, né, de roleta russa, aonde é proposta a seguinte situação. Num jogo de roleta russa, insere-se uma única bala no tambor de um revólver, deixando as outras 5 entradas vazias. Gira-se o tambor, mira-se em uma cabeça e puxa-se o gatilho. Então você tem algo como isso aqui, né? Você tem o tambor do revólver, que normalmente tem 6 entradas, e de acordo com o enunciado, uma dessas entradas foi preenchida com uma bala. As outras 6, elas estão vazias. Você fecha o tambor, gira o tambor e aponta na direção de alguém. E aí no item A pergunta-se o seguinte: qual será a probabilidade de haver alguém vivo após N jogadas? Ou seja, após N giros desse tambor, qual será a probabilidade de que você tenha alguém vivo? Ou, digamos que se você tem apenas um único alvo, né? Não precisa haver várias pessoas, pode ser um único alvo, né? Mas aí esse alvo ele vai estar sempre sujeito a essa situação de ser atingido ou não por essa bala. Então, vocês reparem o seguinte, esse evento é um evento típico de uma distribuição binomial. Porque aqui você tem, ao final das duas jogadas, ao final da jogada, duas possibilidades duas possibilidades em relação a esse alvo. Ou a pessoa vai ser atingida, ou a pessoa vai ser não atingida. Esses dois eventos, eles são complementares, né? Você gira o tambor, aponta o revólver em direção à pessoa, e aí você tem duas possibilidades. Ou a pessoa vai ser atingida por uma bala, ou ela não vai ser atingida. Repara que a gente tem, então, um universo de 6 possibilidades. A possibilidade da pessoa ser atingida em um lance é de 1 em 6. A possibilidade dela não ser atingida é de 5 em 6. Certo? Esses dois eventos, eles são complementares. O que nós podemos dizer a respeito da próxima jogada? O resultado da próxima jogada, ele é dependente do que aconteceu na rodada anterior? De forma alguma. Ainda bem que não. Ainda bem que não, né? Na hora que você... Se a pessoa sobreviver, na hora que você girar o tambor novamente no início de mais uma jogada, a chance da pessoa permanecer viva ou morta naquela jogada é de 1/6 dela ser atingida, 5/6 dela não ser atingida. Mas naquela jogada, certo? Qual será a probabilidade da pessoa permanecer viva após um total de N jogadas? Os eventos, eles são independentes. Cada rodada, então, é independente da rodada anterior. Então, cada rodada é independente da rodada anterior. Ora, para a pessoa permanecer viva, na enésima jogada, ela tem que ter permanecido viva nas N-1 jogadas anteriores. Porque se ela tomou uma bala
na jogada N-1, ela não está viva na jogada N, tá certo? Então, a probabilidade de que após N jogadas você tenha uma pessoa viva é a seguinte: a primeira jogada tem uma possibilidade de vida de 5 em 6. A segunda também tem uma possibilidade de 5 em 6. Os eventos são independentes. O que acontece na jogada 2 não é dependente do que acontece na jogada 1. Então, quando os eventos são independentes, você multiplica as probabilidades individuais de cada evento. Então, você vai ter 5 sextos, vezes 5 sextos, vezes 5 sextos, e etc, 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 vezes 5 sextos. Isso aqui vai nos dar um total de N vezes, ou seja, N jogadas. Isso aqui vai nos dar como resultado 5 sextos elevado a N. Então, reparem o seguinte, como 5 sobre 6 é um número menor do que 1, né? Um número menor do que 1 elevado a N, sendo esse N um número inteiro e maior do que 1, ele sempre vai ficar menor do que ele próprio. Então, 5 sextos elevado ao quadrado é menor do que 5 sextos. 5 sextos elevado a 10 é menor do que 5 sextos, e vai ser menor do que 5 sextos ao quadrado e assim por diante. Ou seja, se você brincar desse jogo macabro um número muito grande de vezes, uma hora a probabilidade de você permanecer vivo vai tender para zero, tá certo? Se o N ficar muito grande, 5 sextos elevado a N vai tender para zero. Você tem, então, um risco muito grande de ser atingido. Ok? Vem, então, o item B. O item B diz o seguinte: qual a probabilidade de sobreviver após N menos 1 jogadas e ser atingido na enésima jogada? Ué, de uma certa maneira, isso vai lembrar bastante o que aconteceu no enunciado anterior. Só que agora você vai misturar as duas possibilidades. Você admite a possibilidade da pessoa sobreviver em N-1 lances e ser atingido no enésimo lance. No enésimo lance. Então você tem o seguinte: nos primeiros N-1 lances, a probabilidade da pessoa permanecer viva é construída dessa forma: 5 sextos, vezes 5 sextos, vezes 5 sextos, vezes 5 sextos, etc, 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 vezes 5 sextos. Mas agora por um total de N menos 1 vezes. Aí, no enésimo lance, você admite a possibilidade de atingir a pessoa. Mas pelo diagrama anterior, para atingir a pessoa, a probabilidade é de 1 em 6 em cada lance. Então, no enésimo lance, a probabilidade de você atingir a pessoa, ela vale 1 sobre 6. Então, isso aqui vai nos dar 5 sextos elevado a N menos 1 vezes 1 sexto. Ou seja, 5 elevado a N menos 1, 6 elevado a N menos 1 vezes 6, é 6 elevado a N no nosso denominador. Então, essa é a nossa probabilidade, tá certo? Essa é a possibilidade que a pessoa permaneça viva após um total de N jogadas, sendo que ela vai ser atingida, né, na enésima jogada. Reparem que esse resultado corrobora, inclusive, o que acontece para N igual a 1. Para N igual a 1, o que acontece? Se você quer que a pessoa seja atingida logo no primeiro lance, nós vamos ter 5 elevado a 1 menos 1
dividido por 6 elevado a 1. 1 menos 1 é 0, 5 elevado a 0 é 1, 6 elevado a 1 é 6, tá certo? Que é 1/6. Ou seja, em uma única jogada, você tem uma probabilidade de 1 em 6 de ser atingido. Tá certo? E aí o item C. O item C é o seguinte. Qual é o número médio de vezes em que um jogador tem a oportunidade de puxar o gatilho neste jogo? Qual o número médio de vezes em que o jogador tem a oportunidade de puxar o gatilho? Ora, é claro que você só vai puxar o gatilho se depois que você rolar o tambor da arma, a arma cair numa posição tal que o buraco do revólver que vai cair na agulha do revólver vai cair com uma bala. Senão você vai puxar o gatilho com o buraco vazio, não vai sair nada. Então, puxar o gatilho nesse contexto só faz sentido se a arma cair carregada. Tá certo? Vamos definir, então, dois parâmetros, dois números. N1, para mim, vai ser o número de vezes que o tambor sai carregado. Então, digamos que você brinque desse jogo 100 vezes e em 20 vezes o tambor caia carregado. O N1, então, seria 20. E o N2 é o número de vezes com o tambor vazio. Digamos que a probabilidade do tambor o tambor cair carregado seja igual a P. Isso aqui vai ser, então, uma probabilidade P em um lance, em uma rodada. Mas é um evento do tipo binomial, ele acontece ou não acontece. Então, ou o tambor sai carregado, ou o tambor sai vazio. Na distribuição binomial, os eventos que são complementares, eles recebem as probabilidades que levam o nome em geral de P e Q. Então, P vai ser a probabilidade do tambor permanecer cair carregado, e Q vai ser a probabilidade do tambor vazio. O que nós estamos perguntando? Eu quero saber o número médio de vezes em que o jogador tem a oportunidade de puxar o gatilho. Eu quero saber, então, é o valor médio de N1. É isso que a gente está desejando determinar nesse problema. Que é bem tranquilo. Num evento binomial, num evento regido por uma distribuição binomial, o número de vezes em que um determinado evento pode acontecer é igual ao número total de eventos vezes a probabilidade deste evento 1, ou seja, o tambor carregado, acontecer. Essa probabilidade, ela vale 1/6. Então, o número total de vezes, o número médio de vezes em N lançamentos em que o tambor pode cair carregado, é de N/6. Então, se o N for igual a 100, então digamos que você roda o tambor do revólver 100 vezes,
Isso aqui daria N1 igual a 100 dividido por 6, aproximadamente 17 vezes. Isso aqui, se não me engano, dá 16,667, alguma coisa desse tipo. Mas é aproximadamente 17 vezes. Então, em média, a cada 100 lançamentos, se o revólver não tiver nenhum vício, vamos dizer assim, a cada 100 lançamentos, em 17 oportunidades, o tambor ele vai permanecer carregado. Tá certo? Ele vai cair carregado. Beleza? Isso, então, é que encerra a solução desse nosso problema. Tranquilinho, bem simples, só para a gente relembrar algumas coisinhas da distribuição binomial. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Pode seguir. Rafael, Marcelo? Pode seguir. Então, beleza. Vamos passar, então, para o problema 1.9. Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado. Também é um problema do Reif. Eu tenho a impressão que esse problema também é repetido no Salinas. Se eu não estou enganado, dos problemas do capítulo 1 do Salinas, no capítulo 1 eu acho que todos os problemas do livro do Salinas também estão no livro do Reif. Se não todos, mas quase todos. Aquele que eu resolvi na aula de segunda-feira, daquela distribuição de probabilidade contínua que eu resolvi via teorema dos resíduos, aquele com certeza está no Reif e também no Salinas. Bom, a proposta do 1.9 é a seguinte. Ele está chamando a probabilidade de que um certo evento, caracterizado por uma probabilidade P... Rafael? Oh, desculpa aí, é que ficou apertando espaço aqui, perdão. Não, tranquilo. A probabilidade de que um certo evento, caracterizado por uma probabilidade P, ocorra N vezes em Nzão tentativas, é dada por uma distribuição binomial. Então, ele está chamando essa probabilidade no enunciado de W de N. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de ocorrência de um evento em Nzinho tentativas num total de Nzão ocorrências. Ele está mencionando no enunciado que essa probabilidade é regida por uma distribuição binomial. Então, é algum tipo de evento que ele está estudando, tá certo? Que está sendo proposto para a gente, que é regido por uma distribuição binomial. Se é regido por uma distribuição binomial, essa probabilidade seria, então, dada por o número total de ocorrências, que é Nzão fatorial, sobre o número de ocorrências desse evento particular, Nzinho fatorial, sobre Nzão menos Nzinho fatorial, vezes a probabilidade de ocorrência deste evento em um lance, P elevado a Nzinho, vezes 1 menos P elevado a Nzinho. Certo? Mas a gente quer uma situação particular que é a seguinte. Eu quero admitir a possibilidade de que esse meu evento seja um evento bem raro. Então, eu quero que a probabilidade da ocorrência desse evento estudado seja bem menor do que 1. Então, seja a situação onde, em um acontecimento desse nosso experimento, a probabilidade P de ocorrência desse evento em particular, ela é bem menor do que 1. E vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos interesse, no caso, em que o Nzão possa ser muito grande, mas o Nzinho, comparado com o Nzão, também seja muito pequeno. Então, o Nzinho também é muito menor que Nzão. Então, a probabilidade de ocorrência de um determinado evento é muito menor do que 1, em uma única ocorrência desse experimento.
E o número de ocorrências desse evento raro ainda vai ser muito menor do que o número total de realizações do experimento que a gente está propondo. Tá certo? O que vai ser pedido, então? É para a gente provar o seguinte. Usando o resultado que o ln de 1 menos P é aproximadamente menos P, é para nós mostrarmos esse resultado aqui. Mostrar que o 1 menos P elevado a Nzão menos Nzinho é aproximadamente a exponencial de menos N vezes P. Onde é que esse cara aqui aparece? Isso aqui é a probabilidade do evento complementar, né? Se eu tenho a probabilidade do meu evento P, do meu evento raro, ter um valor P num certo número de ocorrência de vezes N, aqui está até errado. Aqui é 1 menos P elevado a Nzão menos N. Eu estou interessado em saber o comportamento desse camarada aqui, no cenário em que o P é muito menor do que 1, e no caso onde o Nzinho é muito menor do que o Nzão. Então, qual será o comportamento do termo complementar nesses dois cenários? A probabilidade de ocorrência do evento em cada ocorrência do experimento ser muito menor do que 1, e o número de ocorrências desse evento ser muito menor do que o número total de realizações desse nosso experimento. Então, é para a gente tentar mostrar que 1 menos P elevado a Nzão menos Nzinho é aproximadamente uma exponencial. Partindo desse resultado, que o ln de 1 menos P é aproximadamente menos P. Bom, primeiramente, vamos explicar o porquê que o Reich está propondo essa aproximação. Essa aproximação ela não vale sempre. Não é verdade que você pode afirmar que o ln de 1 menos um determinado número vai dar um negativo daquele número. Isso não é verdade, não. Mas é um bom resultado que a gente tem para a seguinte aproximação em série de potências. Então, primeiramente, a gente deveria falar a respeito da expansão desse logaritmo natural. Se você fizer a expansão em série de Taylor do ln de 1 menos x, pegar a aproximação em Taylor, f de x igual a um somatório com n indo de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes a derivada enésima da sua função em relação a x, para x avaliado em 0, vezes x elevado a n. Na verdade, isso aqui é um caso particular, né, da série de Taylor, seria a série de Maclaurin, né, que é para quando o x é próximo de 0. Se você aplicar essa expressão da série de Taylor nesse logaritmo natural, você vai ver que isso aqui vai te dar um polinômio, em que o primeiro termo do polinômio é exatamente menos x. O segundo termo dá menos x ao quadrado sobre 2. O terceiro termo, x ao cubo sobre 3 fatorial. Aliás, x ao cubo sobre 3, perdão. Menos x à quarta sobre 4 e assim por diante. Então, é uma série em que todos os termos são negativos. E realmente faz sentido, né? Porque se o x for real, 1 menos x será um número menor do que 1. O logaritmo de um número menor do que 1, ele sempre é negativo. Basta você pensar no gráfico da função logaritmo. Se você traçar o gráfico de ln de x em função de x, você vai ver que para x igual a 1, o seu logaritmo dá 0. Para valores de x menores do que 1, mas maiores do que 0, seu logaritmo sempre dá um valor negativo. E aí, para x maior do que 1, a sua função logaritmo ela cresce, mas cresce bem lentamente, porque a derivada é bem pequena. Então, nós estamos nos referindo a essa região, a esse trecho aqui da curva logarítmica. É por isso que
faz sentido enxergar que todos os sinais são negativos no final das contas. Mas para poder enxergar essa expressão, você teria que realizar a expansão em série de Taylor, tá certo? Vamos assumir, então, que essa expansão em série de Taylor, ela é verdadeira. Agora, repare o seguinte, se você tem que o número x, no meu caso, o x seria o próprio p, e se esse p é muito menor do que 1, como é a proposta do meu enunciado, nós vamos trabalhar numa situação em que a probabilidade da ocorrência do meu evento em uma tentativa do experimento é muito menor do que 1. Para x igual a p muito menor do que 1, o que vai acontecer com x ao quadrado? X ao quadrado dividido por 2 vai ser muito menor do que o próprio x. É óbvio, então, que x ao quadrado sobre 2 vai ser muito, 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 muito menor do que 1. E o mesmo vai acontecer para x ao cubo, para x à quarta, e assim sucessivamente. Então, nesse cenário, é bastante razoável você imaginar que o ln de 1 menos p, fazendo o x igual a p, é realmente aproximadamente menos p. Tá certo? Ou seja, você vai poder reter apenas o primeiro termo da sua série. Então, ln de 1 menos p é bastante razoável assumir que isso aqui seja da ordem de 1 menos p. Mas reparem que, no final das contas, nós temos o interesse nesse termo aqui da minha distribuição binomial. 1 menos p elevado a nzão menos n. É esse cara que eu quero saber o comportamento dele quando p é muito menor do que 1 e quando o nzinho é muito menor do que o nzão. O ponto de partida é o fato de que o p é muito menor do que 1. E eu quero tentar provar esse resultado aqui. 1 menos p elevado a nzão menos n pode ser escrito aproximadamente como a exponencial de menos np. Ora, reparem que nós temos aqui embaixo uma aproximação para o ln de 1 menos p. ln de 1 menos p é aproximadamente menos p. Vamos então fazer o seguinte. Vamos tomar aquele termo 1 menos p elevado a nzão menos n e vamos fazer uma operação em cima desse camarada. 1 menos p elevado a nzão menos n vai ser, eu vou calcular, na verdade, o logaritmo natural dessa quantidade. Então, eu vou calcular o logaritmo de 1 menos p elevado a nzão menos n. Quanto é que vai dar isso aqui? Ora, o logaritmo de 1 menos p elevado a nzão menos nzinho pode ser sem nenhuma informação como sendo nzão vezes todos concordam? Não há... Sim. Isso aqui escrito como sendo nzão menos n, então aqui agora eu já estou fazendo uma aproximação, e o ln de 1 menos p, de acordo com a minha expansão em série de Taylor, dá aproximadamente menos p. Tá certo? Então isso já pode ser aproximado como sendo nzão menos nzinho vezes menos p. Em que cenário? No cenário em que o p é muito menor do que 1, que é onde essa minha aproximação em série de potência para esse meu logaritmo é válida. Por outro lado, uma outra restrição que eu vou impor diz respeito à comparação entre o número de ocorrências do meu evento de probabilidade P e o número total de realizações do meu experimento. Nós também assumimos que o nzinho é muito menor que o nzão. Então, nzão menos nzinho pode ser aproximado de maneira bastante razoável como sendo aproximadamente nzão. Nzão que multiplica menos P.
Então, isso aqui me dá aproximadamente menos n vezes p. Ou seja, o meu logaritmo de 1 menos p elevado a nzão menos nzinho é aproximadamente menos n vezes p. Mas em que contexto? Não é em qualquer contexto. É se o p é muito menor do que 1 e se o nzinho é muito menor que o nzão. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho interesse em saber qual é a aproximação para esse camarada aqui. 1 menos p elevado a nzão menos nzinho. Esse camarada está dentro de um logaritmo natural. Eu vou tomar, então, uma exponencial dos dois lados e vou invocar aqui a exponencial do ln de alfa é exatamente igual ao próprio alfa. Então, se eu tomar a exponencial do logaritmo nesse meu membro esquerdo, eu vou ficar com o argumento do logaritmo somente. 1 menos p elevado a nzão menos n. Mas se eu tomar a exponencial à minha esquerda, eu tenho que tomar a exponencial à direita também. Então, aqui eu ficaria com a exponencial de menos n vezes p. Que é o resultado que nós queríamos demonstrar. Ok? Para o item A. Antes que eu prossiga, alguma dúvida? Ficou claro as aproximações que eu fiz? Como é que eu cheguei no resultado? Ficou claro. Beleza? Ficou claro. O item B pede para a gente mostrar o seguinte. É para nós mostrarmos que n fatorial sobre nzão menos n fatorial é aproximadamente igual a nzão elevado a n. Onde é que esse cara aparece? Ele é aquele coeficiente que aparece na minha distribuição binomial, né? Nós estamos agora interessados em entender o comportamento desse camarada aqui quando o número de ocorrências do meu evento de probabilidade P é muito menor do que o nzão. Então, eu quero agora fazer algum tipo de aproximação nesse termo onde eu tenho uma comparação entre nzinho e nzão, tá certo? Então, nós vamos tentar mostrar que n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial é aproximadamente nzão elevado a nzinho. Ok? Vamos ver, então, como é que a gente vai proceder. Veja só. Primeiro, n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial é igual a quanto? Vamos expandir esses dois fatoriais. Fatorial de nzão me dá n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica, etc, 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 que multiplica 1. Tá certo? Aliás, eu até poderia fazer o seguinte, né? N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, eu vou até fazer uma coisa. Como eu não sei exatamente quem é o nzinho, ele está em aberto, né? Isso aqui poderia ser expandido de uma maneira diferente. Isso aqui poderia ir até n menos nzinho mais uma unidade vezes n menos o próprio nzinho fatorial. Tá certo? Quer dizer, você vai abrir o fatorial no seu numerador até você chegar em nzão menos nzinho. Para que fazer isso? Você faz isso porque o seu denominador depende também desse camarada. Então, isso aqui é dividido por nzão menos nzinho. E aí eu posso eliminar a dependência com um dos fatoriais, né? O fatorial de nzão menos nzinho, fazendo essa simplificação que eu estou fazendo agora. Por sua vez, vamos fazer o seguinte. Uma vez que eu tenho
um resultado exato para nzão fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial, vamos agora tomar o logaritmo natural desse camarada. Isso aqui vai me dar o logaritmo natural de nzão fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial. Se eu tomar o logaritmo à esquerda, eu tenho que tomar o logaritmo à direita também. Agora, reparem o seguinte, quando eu tomar o logaritmo à minha direita, isso aqui vai ser igual a um logaritmo de nzão mais um logaritmo de n menos 1 mais um logaritmo de n menos 2 mais etc, 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 mais o logaritmo de n menos nzão mais 1. O que eu fiz aqui? Eu apliquei o logaritmo do lado direito, aonde eu tenho um produto. E aí eu apliquei a propriedade operatória de logaritmos, né? O fato de que ln de A vezes B é igual ao ln de A mais o ln de B. Então, simplesmente indiquei que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos de cada termo dessa parcela de multiplicação. Ok? Agora, vejam só. Esse meu lado esquerdo também poderia ser escrito de uma outra maneira. O ln de n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial, isso já é um logaritmo de um quociente. Isso aqui, então, me dá o ln de n fatorial menos o ln de nzão menos nzinho fatorial. Bom, nós estamos afirmando que o nzinho é muito menor do que o nzão. No final das contas, o que a gente quer dizer com isso é que o nzão provavelmente é um número muito grande. Então, se o nzinho, por exemplo, for 8, que é um número relativamente pequeno, o nzão talvez seja 200, 300, 400. Ele é, portanto, um número grande. E quando o número n é um número grande, a gente pode se recordar de algo que a gente viu lá atrás, que é a aproximação de Stirling, que é uma aproximação para o logaritmo de fatoriais quando o número desse fatorial é um número muito grande. Então, você pode dizer, está lá no apêndice A do Salinas, que o logaritmo de n fatorial, caso o n seja um número grande, é aproximadamente n vezes o logaritmo natural de n menos nzão. Como nzinho é muito menor do que nzão, a diferença nzão menos nzinho vai acabar, de novo, sendo um número grande. Então, se eu for calcular o logaritmo de nzão menos nzinho fatorial, no cenário em que o nzão é grande, isso aqui também poderia ser expresso em termos da aproximação de Stirling. Isso aqui vai me dar o quê? O número dentro do meu logaritmo, que é igual a nzão menos nzinho, vezes o logaritmo do número dentro do logaritmo, então ln de nzão menos nzinho, menos o próprio número dentro do meu logaritmo, então menos nzão menos nzinho. Então, eu vou usar a aproximação de Stirling tanto no meu primeiro fatorial quanto no meu segundo fatorial, tá certo? No logaritmo dos meus fatoriais, melhor dizendo. Com isso, o ln de nzão menos nzinho, aliás, perdão. O ln de nzão fatorial menos o ln de nzão menos nzinho fatorial poderia ser expresso como n, ln de n, menos n, aproximação de Stirling para o primeiro logaritmo, menos
ln de n menos nzinho fatorial. Usa a aproximação de Stirling. N menos nzinho. ln de n menos nzinho. E como é uma diferença de logaritmos, esse termo aqui vai ter um sinal trocado, né? Porque é menos essa parcela e menos com menos essa parcela. Então, aqui vai dar mais nzão menos nzinho. De imediato, eu já poderia subtrair esse cara desse camarada aqui. Essas duas parcelas, elas já vão desaparecer. Isso aqui me dá, então, n ln de n, primeira parcela, menos nzão menos nzinho, ln de nzão menos nzinho, mais com menos nzinho. Esse é o resultado que nós temos nesse momento. Ok? E agora, será que dá para eu refinar isso um pouco mais? Dá para você voltar para uma divisão, certo? Não sei se vale a pena. Talvez dê para voltar para uma divisão. Eu não sei se eu consigo, Tabata. Vamos dizer assim, não sei se eu consigo fazer isso com todas as parcelas, porque esses coeficientes aqui, eles são diferentes, né? Enquanto aqui o coeficiente é nzão, aqui o coeficiente é nzão menos nzinho. Tudo bem, eu posso colocar o nzão em evidência e combinar esse logaritmo com esse logaritmo aqui, ambos multiplicados por nzão. Isso é uma possibilidade, sim. Mas alguém vê alguma outra possibilidade? Talvez te ajude a escrever esses coeficientes como expoentes do argumento dos logaritmos. E aí depois você tenta escrever como o logaritmo de uma divisão. Você fala colocar isso com ln de nzão elevado a nzão, menos ln de nzão menos nzinho elevado a nzão menos nzinho. Isso. Tá, também é uma possibilidade. Mas eu acho que a gente deve enxergar outras possibilidades. Acho que talvez haja uma outra maneira da gente, vamos dizer assim, aproximar esse resultado. Pensem mais um pouquinho. Se eu usar o fato do nzinho ser muito menor que o nzão, vai mudar alguma coisa aí? Você tem que tomar um pouco de cuidado com essa aproximação pelo seguinte. Se você levar essa aproximação ao pé da letra, Rafael, e tomar o nzinho muito menor do que o nzão, daí nzão menos nzinho vai ser aproximadamente nzão, certo? Se você fizer a mesma coisa dentro do logaritmo, nzão menos nzinho também vai ser próximo de nzão. Então, isso aqui seria aproximadamente nzão ln de nzão. Essa parcela seria cancelada com essa aqui. E o resultado seria igual a menos nzinho. Isso é um problema em si? Não, de fato não é que é um problema. Só que talvez não valha a pena a gente matar esses dois logaritmos agora, nesse momento. Talvez valha a pena reter esses logaritmos um pouquinho mais. Como é que a gente poderia fazer isso? Deixa eu só ver. Eu acho que eu coloquei o que nós pretendemos chegar, né? Sim. N fatorial, nzão menos nzinho fatorial igual a nzão elevado a nzinho. Sim. Nós temos isso. Temos isso em mente, sim. Você repara que se eu fizer isso, né? Eu elimino toda a dependência nos logaritmos, né? Talvez valha a pena reter isso um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar um pouquinho mais esse termo aqui.
O termo que tem a diferença entre nzinho e nzão. Nesse termo, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que não há nenhum empecilho se nessa parcela eu colocar o nzão em evidência, dentro desse meu logaritmo. Se eu fizer isso, colocar o nzão em evidência dentro do logaritmo, me obriga a escrever essa segunda parcela, como essa parcela dentro do logaritmo, como nzão que multiplica 1 menos nzinho sobre nzão. Todos concordam? Sim. Sim. Mas isso me permite escrever esse termo como n, ln de n, o nzão, né? Menos nzão, menos nzinho, que multiplica. Essa manipulação que eu fiz permitiu que eu escrevesse o ln de nzinho menos nzão na forma do logaritmo de um produto. E o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos de cada parcela. Isso aqui, então, me daria o logaritmo de nzão, mais, aí tem um sinal negativo global aqui na frente, né? Vai me dar um menos. Nzão menos nzinho, que multiplica o ln. Deixa eu só... Menos... nzão menos nzinho, que multiplica o logaritmo de 1 menos nzinho sobre nzão, menos o próprio nzinho. Todos concordam com isso? Sim. Mas reparem o seguinte, essa nova manipulação fez com que aparecesse n, ln de nzão, e essa parcela aqui poderia ser desdobrada em duas. Ela se transforma em menos n, ln de nzão, mais nzinho, ln de nzão. N, ln de nzão pode ser cancelado por menos n, ln de nzão. Esse cara vai vazar com esse aqui. Aí eu vou ficar com menos mais nzinho vezes o ln de nzão menos nzão menos nzinho, que multiplica o ln de 1 menos nzinho sobre nzão. Lembrando que o que é igual a isso? O que é igual a isso, né? É o logaritmo daquela razão da qual eu desejo a aproximação. O ln de nzão fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial. Então, o que é igual a essa parcela é isso aqui. É o logaritmo de n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial. Aliás, igual não, né? Na verdade, isso é aproximado. Tem uma série de aproximações que nós já fizemos aqui no meio do caminho. Edson, eu tô achando Pois que não. falta menos N ali. Oi? Você fala aqui, né? Isso. Beleza. Mas esse N ele não vai fazer cosquinha para nós, não. Você vai ver que em breve esse N ele vai desaparecer. Mas você não precisa achar, não. Você tem certeza, pode ter certeza que ele tá faltando mesmo. Ele realmente está ausente. O que nós vimos agora há pouco para a aproximação do ln de 1 mais x ou 1 menos x? Nós vimos agora há pouco que o ln de 1 menos x é aproximadamente menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, etc, etc, etc.
E isso aqui pode ser muito bem aproximado a menos x, ou seja, a própria variável do seu logaritmo, num contexto em que esse camarada seja muito menor do que 1. Na verdade, o que justifica essa manipulação que eu fiz aqui em cima, e não é que o que vocês disseram anteriormente está errado, não. Mas eu optei por seguir esse caminho de colocar o nzão em evidência, não apenas para eliminar esse primeiro logaritmo, isso é importante no resultado, mas foi para ter a comparação entre a unidade e a razão entre o número de vezes do meu evento raro e o número total de ocorrências do meu experimento. É para eu obter uma aproximação do tipo, ou melhor, um logaritmo do tipo 1 menos x, onde esse x vai ser muito menor do que 1, porque o nzinho é muito menor do que o nzão. Então, o que a gente quer dizer com isso é que o ln de n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial é aproximadamente n vezes ln de nzão menos nzão menos nzinho vezes quanto dá o ln de 1 menos nzinho sobre nzão? Se nzinho sobre nzão for muito menor do que 1, e de fato é, isso aqui dá simplesmente o próprio argumento nzinho sobre nzão. Aliás, isso aqui vai dar, dá aproximadamente menos x, né? O x é nzinho por nzão. Então, isso aqui dá menos nzinho dividido por nzão. Menos o próprio nzinho. Calma aí, Edson, agora eu me perdi. O 1 não seria um número bem maior do que n por nzão? Nesse argumento do... Ah, não, aqui? agora entendi. Não, Tabata. O x foi definido como sendo o número de vezes de ocorrências do seu evento raro sobre o número total de realizações do seu experimento. E é suposto no problema que esse evento é um evento que o número de acontecimentos dele é muito menor do que o número total de realizações do experimento. Então, a razão nzinho por nzão vai ser um número x muito menor do que 1. Entendeu? Entendi. Agora, nzão menos nzinho é aproximadamente quanto? No cenário do nzinho ser muito menor do que o nzão. N. Nzinho menos nzão é aproximadamente nzão. Então, você vai ficar com nzão vezes menos nzinho por nzão menos nzinho. Nzão, racha fora com nzão. Um está no denominador, o outro está no denominador. Aí eu fico com menos mais nzinho menos nzinho. Sobra nzinho, ln de nzão. Nós obtemos com isso, então, que o ln de n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial é aproximadamente n vezes o ln de nzão. E isso aqui eu posso reescrever utilizando propriedades de operação dos logaritmos, porque isso pode ser reescrito na forma do logaritmo de uma potência. Então, isso aqui é igual ao logaritmo de nzão elevado a nzinho. Dois logaritmos só podem ser iguais se os seus argumentos forem iguais. Então, esse logaritmo é aproximadamente esse logaritmo. Logo, o número que está aqui dentro do primeiro logaritmo, à esquerda, é aproximadamente o número que se encontra no logaritmo à direita. Então, você obtém que n fatorial sobre nzão menos nzinho fatorial é aproximadamente igual a nzão elevado a nzinho. Ok? Querem dar uma repassada de novo? Porque a gente teve muitas aproximações nesse negócio, então talvez
algum ponto tenha ficado pouco claro ou mereça mais atenção. Eu acho que não, é por mim, né? Porque talvez tenha coisa nova aí sobre a questão de aproximações, mas são coisas do apêndice, né? Basicamente, só a aproximação de Stirling que é do apêndice, né? Supondo que o número total de ocorrências do evento, de realizações do experimento é muito grande, você pode reescrever o ln de n fatorial com essa aproximação chamada aproximação de Stirling, né? Basicamente isso, né? E tem essa questão do logaritmo de 1 mais x, de 1 menos x, que ele sugere que a gente utilize no enunciado do problema, né? E aí, nesse ponto em particular, né, há um detalhe nesse ponto aqui, que é o seguinte, você pode perceber que até esse momento na minha relação, eu não teria como utilizar a aproximação para o ln de 1 menos x ou 1 mais x novamente, porque não aparece 1 somado com alguma coisa dentro desse meu logaritmo. A malícia, então, é o seguinte, é eu colocar o número que é muito grande em evidência, dentro desse logaritmo em que eu faço a comparação do nzinho com o nzão, para quebrar isso aqui em 2 logaritmos, tá certo? Um logaritmo de nzão, como eu tinha colocado, e depois um logaritmo de 1 menos nzinho por nzão. E aí, nesse logaritmo de 1 menos nzinho por nzão, eu uso a aproximação em série de Taylor novamente. Mas isso aí são malícias que a gente vai adquirindo, né, ao longo do tempo. Eu não quero dizer que é trivial enxergar esse tipo de coisa, não, entendeu? Eu acho que não é trivial, entendeu? Mas são malícias que é bom a gente aprender a adquirir para fazer essas aproximações corretamente. Foi até bom você fazer esse problema, só que eu ia resolver esse final de semana, porque no ponto 5 do Reif, ele cita direto esse 1.9, 1.9 para fazer, para ver a aproximação para N grande, né? Entendi. A gente pode dar prosseguimento, então? Marcelo, algum comentário, alguma pergunta? Não, por mim eu consegui acompanhar tranquilo, acho que tá tudo bem por enquanto. Beleza. Aí, então, o item C, de certa forma, é o mais fácil dos 3 itens do problema. Mas, curiosamente, ele é o mais importante. Porque, obviamente, quando a gente resolve um problema como esse, é muito natural a gente se perguntar, tudo bem, mas onde é que eu quero chegar com essas aproximações? Por que eu estou fazendo essas aproximações? Isso tem algum sentido? Se você parar para pensar no início da solução do problema, não faz muito sentido, não. Eu estou fazendo uma aproximação para esse termo em que eu tenho a combinação dos fatoriais, estou fazendo uma aproximação para esse segundo termo aqui, o 1 menos p elevado a nzão menos n, e tudo bem, são aproximações na distribuição binomial. Mas o que eu vou ganhar com essas aproximações? Eu acho que é isso que a gente deve se perguntar na solução de um problema como esse. E aí o item C vai responder isso para a gente. O item C vai mostrar que essas aproximações são, na verdade, um outro tipo de distribuição de probabilidade, que a gente chama de distribuição de Poisson. Então a gente vai mostrar que é uma distribuição estatística famosa. A distribuição de Poisson, ela acaba sendo um caso particular da distribuição binomial. Então, a binomial ela acaba sendo mais geral do que a Poisson, mas há uma expressão bem fechadinha para essa distribuição. E ele pede que a gente mostre o seguinte. Mostrar que a probabilidade de que haja N ocorrências desse meu evento raro, que essa probabilidade ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Lambda elevado ao número de ocorrências sobre o número de ocorrências desse evento vezes a exponencial de menos lambda. Em que esse lambda é igual a quê? N vezes P. E se vocês pararem para pensar, esse lambda não é algo qualquer, não. Ele não é simples, ele não é só N vezes P, não.
Na verdade, N vezes P é o valor médio. Então, esse lambda tem um significado estatístico para nós também. Isso é o valor médio da ocorrência do evento. Nós já vimos isso no cenário da distribuição binomial. Então, não é só uma letrinha que a gente está introduzindo no problema para substituir um símbolo, não, tá certo? Isso tem um significado estatístico também. É o valor médio da ocorrência desse meu evento raro, que em uma ocorrência do experimento ocorre com uma certa probabilidade P. Sendo esse P, aqui eu nem preciso supor que o P é muito menor do que 1, né? Isso, na verdade, vai ser verdade, mas no contexto da distribuição binomial. Ora, a probabilidade da ocorrência do meu evento raro em N circunstâncias, ela já foi reescrita como sendo N fatorial sobre Nzinho fatorial, Nzão menos Nzinho fatorial, vezes, aqui tá até faltando uma coisa, tá faltando um P elevado a N aqui. Não, esse P não vai aparecer, não. É P elevado a N vezes 1 menos P elevado a Nzão menos Nzinho. Ora, nós já vimos o seguinte, esse camarada aqui, N fatorial sobre Nzão menos Nzinho fatorial, ele foi aproximado agora há pouco, nós percebemos que esse camarada é igual a Nzão elevado a Nzinho, aproximadamente. Então, esse camarada aqui, ele dá Nzão elevado a Nzinho. Então, isso já vai me dar 1 sobre Nzinho fatorial. N fatorial sobre Nzão menos Nzinho fatorial é aproximadamente Nzão elevado a Nzinho vezes P elevado a Nzinho vezes quem é o termo 1 menos P elevado a Nzão menos Nzinho. Nós já mostramos que esse camarada aqui, ele é aproximadamente a exponencial de menos NP. Ora, aqui eu tenho Nzão elevado a N vezes P elevado a N. Isso aqui me dá N vezes P elevado a Nzinho, vezes a exponencial de menos Nzão P. Só que Nzão vezes P é o valor médio da ocorrência desse meu evento, que eu estou chamando de lambda. Isso aqui, então, vai me dar lambda elevado a N sobre N fatorial vezes a exponencial de menos lambda. Como eu disse, né, isso aqui é uma outra distribuição de probabilidade, não é um resultado qualquer. Isso aqui é o resultado que a gente conhece na estatística como distribuição de Poisson. Então, uma Poisson é um caso particular da distribuição binomial quando o evento que você vai avaliar é um evento raro, tá certo? Distribuição de Poisson é muito utilizada para você modelar, do ponto de vista estatístico, filas. Filas para você entrar num pátio, por exemplo, filas de caixas de banco. Você tem lá N caixas, por exemplo, né, N caixas num banco, e você tem uma fila onde você vai ser direcionado para aqueles caixas. A probabilidade de você ser atendido pelo próximo caixa quando você está numa certa posição, ela costuma ser modelada por uma distribuição de Poisson. E lá vai nós no mercado agora, ficar pensando nisso. Como é que é? Lá vai a gente ficar na fila do mercado pensando nisso agora. É bom ficar no tédio, no banco, ficar pensando. Vamos fazer aqui a conta, quanto foi a probabilidade de ser atendido logo. Quando eu falei a respeito da probabilidade de entrar num pátio, por exemplo, é que eu me lembrei de um exemplo. Eu tenho um amigo que ele fez mestrado em engenharia de produção. A gente deu aula numa faculdade particular juntos. E ele estudou um problema relacionado com
era um problema muito grande do ponto de vista de ter muitas variáveis para modelar o problema. O camarada trabalhava com otimização e logística, basicamente, nos pátios de minério da Vale do Rio Doce, lá em Ouro Preto. E aí você tinha uma situação que era modelada para uma distribuição de Poisson, que ele que acabou que me contou, que era o seguinte: principalmente nos áureos tempos, né, em que a economia estava bem melhor, né, você formava filas imensas de caminhões na entrada da Vale para entrar dentro do pátio para poder recolher minério e levar embora, né? Em geral, levar para siderúrgicas, enfim, né? A maneira como ele modelava a entrada desses caminhões no pátio era por meio de uma distribuição de Poisson, uma distribuição desse tipo aqui. É bem interessante. Então, é uma distribuição que é muito utilizada na parte de engenharia de produção, na parte de estatística. Para nós, não. Nós físicos, a gente sobrevive muito bem com distribuição de Gauss, de distribuição binomial, mas é óbvio que quanto maior for o arsenal de distribuições de probabilidade que a gente vier a conhecer, né, e existem outras que são importantes, né, mais bem preparado a gente vai estar no final das contas, né. Então, esse problema acaba que ele é interessante porque ele traz para a gente uma nova distribuição de probabilidade e ele mostra que essa distribuição é um caso particular de uma distribuição mais geral, que é a distribuição de Poisson, certo? Tudo bem? Podemos dar prosseguimento? Prossiga. Bom, agora, então, a gente vai dar início a uma nova etapa do nosso curso. Vou começar, então, o capítulo 2, seja do Salinas ou Reif. Tanto o livro do Salinas quanto o livro do Reif, eles vão ter um capítulo 2 basicamente com a mesma discussão. É a discussão em termos da descrição estatística de um sistema físico. Nesse momento, então, nós estamos vamos começar a pensar em problemas físicos onde o número de partículas, o número de corpos que a gente vai estudar é muito grande. E nesse caso, se o número de partículas é muito grande, digamos que seja um número de partículas da ordem de um número de Avogadro, como é, por exemplo, no caso de um gás. Não faz o menor sentido nesse cenário você querer utilizar as leis da mecânica clássica ou da mecânica quântica, né? Vamos pensar em termos clássicos por enquanto, para não bagunçar a nossa vida mais ainda, né? Mas não faz sentido nenhum você querer pensar em aplicar as equações de movimento da mecânica clássica para um número tão grande de objetos. Se você tem algo da ordem de 10 a 23 partículas, como que você resolveria esse problema do ponto de vista da mecânica clássica? Ora, cada partícula pode se movimentar em 3 dimensões. 3 dimensões, x, y e z. 3, então, coordenadas. Então, você tem um total de 3n coordenadas. Cada coordenada regida por uma equação similar à segunda lei de Newton. Então, você teria que resolver 3n vezes a segunda lei de Newton para as coordenadas x, y e z de cada partícula individual. Mas para você resolver a segunda lei de Newton, para você encontrar a solução de um problema físico usando a segunda lei de Newton, você sabe que a segunda lei de Newton é descrita por uma equação diferencial de segunda ordem. Equações diferenciais de segunda ordem, temporais, né? Elas sempre exigem o conhecimento de 2 condições de contorno. Uma para a função, por exemplo, no tempo de t igual a 0 segundos, não tem que ser, mas é o usual, né? Tomar a posição da partícula em t igual a 0 e a velocidade da partícula em t igual a 0. Você precisa conhecer a função e a sua primeira derivada em um certo instante de tempo. Por exemplo, t igual a 0. Mas se você tem n partículas, você vai precisar, então, de 2n condições iniciais. E multiplicado por 3. Você precisa de 6n condições iniciais, porque você precisa das coordenadas x, y e z da partícula,
e das velocidades Vx, Vy e Vz da partícula, no tempo t igual a zero. Então, olha a quantidade de informações que você vai precisar para modelar o seu problema físico. É muita memória RAM que você vai precisar para armazenar essa quantidade de informações e muita capacidade de processamento para resolver algo da ordem de 10 a 23 equações diferenciais. Na verdade, são 3n vezes 10 a 23 equações diferenciais. Isso não faz o menor sentido. Então, é por isso que a gente não aplica, num cenário como esse, as leis da mecânica clássica e depois, posteriormente, quântica, para um universo de muitas partículas, da forma usual. A gente precisa aprender a fazer, né, ainda que de maneira modesta, né, a gente precisa fazer essa descrição estatística de sistemas físicos. Então, fazendo um resumo dessa discussão que eu coloquei agora, se você tem, então, algo da ordem de N partículas, por exemplo, N aproximadamente 10 a 23 partículas, o que você precisaria? Primeiro, 3N equações diferenciais. Que equações diferenciais? Equações do tipo segunda lei de Newton. Por que 3N? Porque cada partícula tem 3 posições no espaço: x, y e z. Mas além de 3N equações diferenciais, você ainda vai precisar de 6N condições iniciais. Você vai precisar da coordenada x0 e da velocidade v0, da coordenada y0, que vx0, né? E da velocidade vy0, da coordenada z0 e da velocidade vz0. Aqui eu até precisaria colocar um índice i, né? Para percorrer todas essas minhas partículas. Então, seria um x0i, um vx0i, um y0i, um vy0i e assim por diante, tá certo? Obviamente que isso não é prático de se resolver. Então, na prática, é impossível obter a solução analítica disso. É por isso, então, que a gente precisa fazer essa nossa descrição estatística. Então, isso aqui é impossível de se obter solução analítica. Aquela solução fechada, bonitinha, né, que a gente costuma escrever em termos de uma equação ou de um conjunto pequeno de equações, tá certo? Quais são, então, os ingredientes básicos dessa nossa descrição? O que eu preciso para poder caracterizar, para eu poder descrever um sistema físico com um número muito grande de partículas? Veja só. Primeiramente, vamos fazer a analogia com o lançamento de um dado. Quando você vai fazer a descrição do lançamento de um dado, qual é a primeira coisa na qual você pensa? Bom, o dado tem 6 lados. Certo. 6 probabilidades. E quando você joga, você tem lançamentos independentes se não for viciado. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que o mais importante são as duas primeiras coisas que você mencionou. Quando você fala que o dado tem 6 faces, Tabata, você está dizendo para mim que você precisa, ou melhor, que você precisa conhecer ou conhece, né, 6 possíveis estados finais desse seu dado.
Você lança o dado e você sabe que ele pode ter 6 estados finais possíveis. Não é verdade? Sim, com certeza. Pois é. Então, vamos começar com essa analogia com o lançamento de um dado. Então, você disse para mim, e eu concordo com você, que existem 6 estados finais possíveis. Eu concordo com você. Dentro disso, você mencionou uma outra coisa, que é a probabilidade com a qual cada estado pode ser obtido. Você mencionou 6 possibilidades, 6 probabilidades, certo? Correto. E isso é verdade, afinal de contas, né? São 6 eventos possíveis, cada um tem uma determinada possibilidade. Então, para cada estado, nós temos uma probabilidade possível. Como você mencionou, se o seu dado não é viciado, você tem 6 probabilidades iguais. Ou seja, não há um estado privilegiado em relação a outro. Os estados, todos eles podem ocorrer com a mesma probabilidade. Tá certo? Na física, isso não é sempre verdade. Mas há sistemas físicos que se comportam dessa maneira. Tá certo? Então, as probabilidades de cada estado, de ocorrência de cada estado, elas são iguais. Nós afirmamos, nós costumamos dizer que isso é uma informação que você conhece a priori. O que nós queremos dizer com esse a priori? Antes de você fazer os seus lançamentos, você já sabe que isso é verdade. Tá certo? Então você vai lançar mão do fato, antes de realizar o experimento, lançamento de um dado, de que o estado que for atingido no lançamento, ele vai ocorrer com uma probabilidade que vale 1 em 6, ou de 1/6. Ok? Ok, gente? Certo. Ô, gente, eu garanto para vocês o seguinte, apesar da natureza dos problemas que nós vamos abordar a partir de agora, de uma certa maneira, nós não vamos fazer coisa muito diferente disso, em certa medida. Nós vamos começar a estudar sistemas físicos regidos pelas leis da mecânica, e daí da mecânica estatística, e usualmente a gente sempre vai fazer isso. Nós vamos precisar contar quantos estados possíveis nós temos após a realização de um determinado experimento, e a gente vai precisar de algum tipo de postulado que define para mim qual é a probabilidade de ocorrência de cada um desses estados a priori. A gente sempre vai fazer isso. Eu vou então tentar construir alguns exemplos na sequência, e esses exemplos eles vão ilustrar exatamente isso. Então, acaba que existe uma relação muito forte entre o que a gente vai fazer em problemas físicos, é claro que vai ser mais difícil de montar, né, do ponto de vista matemático, né, de modelar fisicamente, mas do ponto de vista conceitual, a coisa acaba que é muito parecida com esse exercício que a gente está fazendo em termos de um experimento estatístico básico, que é o lançamento de um dado. O lançamento de um dado
você poderia saber a priori qual é a face e que o dado vai cair. Quando você joga o dado para cima, se você souber qual é a fase, ou melhor, qual é a face inicial que ele tem, qual é a velocidade inicial que ele tem, quantas piruetas ele vai dar no espaço e de que maneira ele vai impactar no solo para poder aplicar a conservação do momento linear, essas coisas, dá para você prever qual é a face em que ele vai cair. Nesse sentido, o problema ele é determinístico. O que quer dizer um problema determinístico? A segunda lei de Newton, ela é uma lei de natureza determinística. Em que aspecto? Todo problema determinístico é o problema onde, uma vez que você conhece as condições iniciais do problema e conhece o modelo físico, então no caso nós conhecemos a segunda lei de Newton, você sabe exatamente qual será a equação de movimento e você sabe qual vai ser a solução dessa equação de movimento. Ou seja, você conhece o estado final. A nossa vida, por sorte, ela não é determinística. Às vezes até tentam fazer com que ela seja determinística. Mais ou menos no seguinte aspecto. Tentam nos convencer de que lugar de pobre é sempre ser pobre. Mas como a vida não é determinística, não conseguem determinar isso para a gente. Então, por meio do nosso esforço próprio, sorte, trabalho, enfim, a gente pode mudar a nossa rota e, em algum estágio da nossa vida, ter uma condição de vida melhor do que a gente tinha nos nossos primeiros anos de vida, vamos dizer assim. Então, a vida não é determinística. A vida, de fato, não é. Mas a segunda lei de Newton é. Qualquer problema físico, você pode pegar. Olha só, quando você resolve a segunda lei de Newton, um problema, por exemplo, com aceleração constante. Você sabe que num problema de aceleração constante, a posição é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse problema bobo, quase mocorongo, lá do ensino médio, ele é um problema de natureza determinística. Se você conhece as forças atuantes no objeto, para daí conhecer a aceleração, você vai saber a posição do objeto em qualquer instante posterior, desde que você conheça as condições iniciais. Conhecidas as condições iniciais, você pode dizer aonde o objeto vai ser encontrado. Ah, mas eu não conheço a velocidade inicial. E, infelizmente, então, você não vai saber onde o objeto se encontra. Todo problema determinístico tem essa natureza, então. Você consegue prever a solução do problema se você souber as leis que regem esse fenômeno, esse movimento, e as condições iniciais. Para um dado, o lançamento de um dado é determinístico. Mas convenhamos, não é fácil medir a velocidade inicial do dado. Não é fácil medir a evolução do movimento do dado até o momento em que ele vai bater no solo, quando ele cai, aí ele vai rebolar mais um pouquinho até cair com uma determinada face. Trocando em miúdos. É por isso que não dá para fazer uma análise determinística do movimento de um dado. É porque as condições iniciais são difíceis de serem levantadas e você não consegue prever muito bem como é que vai ser a evolução do movimento. Mas, em princípio, daria. Em princípio, daria para prever. Se você conhecesse as condições iniciais. Tá certo? Nós não conhecemos. E, por isso, a gente precisa da estatística. Imagine, então, um sistema magnético onde você quer saber como é que o seu material vai reagir após a aplicação de um campo magnético. O que faz o material responder ao magnetismo, basicamente, é a orientação dos spins dentro do material. Qual é a condição inicial que você tem? Para saber a condição inicial, você precisaria saber a orientação do spin de cada elemento atômico do seu material. Você vai saber essa condição inicial? Não vai.
E porque você não vai saber essa condição inicial, você tem que pensar do ponto de vista estatístico para você conhecer como é que seu sistema magnético pode evoluir para que ele tenha a probabilidade de atingir determinado estado. Tá certo? Então, um material paramagnético, por exemplo, você sabe que ele até responde ao magnetismo. Mas você sabe que é muito difícil você orientar todos os ímãs elementares, né, orientar todos os spins em uma mesma direção. Então é difícil você produzir um magnetismo forte num material como esse. Mas é impossível? Não, não é impossível. Mas é pouco provável. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar em construir estados e enxergar nesses estados a probabilidade de ocorrência de cada um desses estados. Num primeiro momento, a gente vai até supor que esses estados podem ter probabilidades iguais em um primeiro momento, como é, por exemplo, o caso do lançamento de um dado. Depois a coisa vai ficar um pouco mais sofisticada. Então a gente vai começar a pensar em sistemas físicos, aonde você vai ter uma distribuição de probabilidade que faz com que determinados estados possam ter probabilidades diferentes. Tá certo? Bom, mas as analogias com esse lançamento de dados, elas vão continuar permeando as nossas discussões em muitos momentos, tá certo? Então, para essa nossa discussão da descrição estatística de um sistema físico, a gente, primeiramente, precisa saber quais são os estados que o seu sistema físico pode atingir. Esses estados a gente chama de estados microscópicos de um sistema. Então, primeiramente, nós precisamos determinar os possíveis estados microscópicos de um sistema. E veja que é o seguinte, isso nem sempre vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Porque em muitas situações o número de estados microscópicos vai ser muito grande. Mas não quer dizer que a gente não vai conseguir. Só que às vezes pode se tornar um pouco mais complicado. Normalmente, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pensar em termos de um conjunto de experimentos que a gente costuma determinar ou chamar, definir, ou chamar de ensemble estatístico. Então, essa palavra ensemble, no inglês, aliás, ensemble no francês ou ensemble em inglês, ela passa a permear as nossas discussões a partir de agora. Então, para nós, ensemble é equivalente a um conjunto. Conjunto de quê? Quando você vai pensar na mecânica estatística aplicada a um problema em matéria condensada, como o magnetismo, algo parecido com o que o Rafael, o Marcelo estudam lá com o Juan, ou podem vir a estudar com o Juan, você deve imaginar o seguinte, você tem uma amostra magnética, mas você vai imaginar que você vai ter um conjunto de amostras magnéticas exatamente iguais, tá certo? E você vai verificar como que essas amostras, esse seu conjunto de amostras, reagem na ocorrência desse experimento. Ou ainda, pensar de uma outra maneira. Digamos que você tem apenas uma amostra. Apenas uma amostra, você não pode realizar o experimento para fazer uma estatística apenas uma única vez. Você pega a amostra, realiza o experimento. Pega a amostra, realiza o experimento de novo. Claro, sob as mesmas condições. Então, o ensemble, ele pode definir um conjunto de cópias idênticas do seu experimento, ou ainda um conjunto de realizações de um experimento sob as mesmas condições, tá certo? Um ensemble pode caracterizar tanto uma situação quanto outra, tá certo? Um outro elemento que a gente vai precisar
é um postulado estatístico. Esse postulado estatístico, ele vai definir as distribuições de probabilidade a priori, como é no lançamento de um dado. Você postula que ao lançar um dado, cada face ocorre com uma probabilidade 1/6. Você não provou isso. Daí a gente dizer que nós estamos postulando. Mas a experiência mostra isso para a gente. O experimento mostra para a gente que, se você realizar o lançamento de um dado não sei quantas vezes, cada face vai ocorrer individualmente em cada experimento com uma probabilidade de 1/6. Mas isso está sendo postulado. Isso não foi provado de antemão, tá certo? Mas a gente vai precisar também de um postulado estatístico, né? Que define as probabilidades de cada estado a priori. Então, as probabilidades de ocorrência de cada estado a priori. No nosso contexto, nós ainda vamos fazer o seguinte. No contexto da nossa disciplina. Não quer dizer que se faz mecânica e estatística somente dentro desse nosso contexto. Mas vai ser o pano de fundo do restante da nossa disciplina. Depois de nós estabelecermos esse postulado estatístico, nós vamos fazer aquilo que a gente chama de uma conexão com a termodinâmica. Porque, na verdade, a mecânica estatística, ela nasceu dentro da termodinâmica, certo? Elas são parceiras indissociáveis, podemos dizer assim. Mas a mecânica estatística ganhou uma amplitude maior, ela é aplicada hoje num cenário de problemas físicos muito maior do que aqueles da termodinâmica. A termodinâmica nada mais é do que a tradução macroscópica daquilo que acontece no mundo microscópico. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês na nossa primeira aula. Quando você vai falar a respeito da pressão de um gás, da temperatura de um gás, da magnetização de um sistema magnético, todos esses parâmetros refletem apenas uma média estatística do que está acontecendo no interior de um sistema que contém um número muito grande de partículas. Pressão nada mais é do que uma média das interações que as partículas possuem com as paredes do recipiente que contém essas partículas, esse seu sistema físico. É o acúmulo de forças individuais. Você não consegue ler a força individual com que cada impacto acontece, mas você tem uma média estatística que é traduzida pela variável pressão. Temperatura tem conexão com o estado de agitação das partículas de um sistema físico. Você não consegue medir a agitação individual de cada partícula, isso é inviável. Você não consegue propor um experimento para acompanhar o estado de agitação térmica de cada partícula de um sistema gasoso, de um líquido, por exemplo. O que você faz, então? O que você faz é ter uma tradução do que acontece na média para o seu conjunto de N partículas, tá certo? Então, a gente sempre vai definir esses elementos estatísticos e a estatística, no final das contas, vai ser acoplada com a termodinâmica. Porque a termodinâmica é o ramo físico que faz a tradução do que acontece no mundo microscópico para o mundo macroscópico. Tá bom? Eu vou encerrar, gente, praticamente nesse instante, só para a gente saber onde a gente vai começar na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos começar a tratar acerca da especificação dos estados microscópicos de um sistema físico. Tem uma série de exemplos, então. Aliás, eu vou até pedir um favor para vocês. Essa discussão é uma discussão qualitativa, está muito bem feita tanto no Reif quanto no Salinas. Para adiantar o nosso lado, eu gostaria de talvez pedir que vocês estudassem essa discussão
Eu não estou com o Salinas aqui. Eu não o trouxe aqui para perto dos meus Badulacs, não. Deixa eu ver no Rife onde é que isso se encontra, mas tem no Salinas também. No Rife, seria uma discussão que vai das páginas 48 até 52. Depois ele já vai começar a falar sobre ensembles estatísticos, postulados básicos, enfim. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma estudada. Mas eu faço a discussão na próxima aula. Se eu não fizer a discussão dos exemplos, ou de todos os exemplos, pelo menos de alguns eu faço. Mas eu acho que pode agilizar a nossa discussão. Tentem dar uma estudada no Rife das páginas 48 a 60. Tá certo? Não são páginas de cálculo, tá certo? Não tem conta complicada. Basicamente é uma discussão de natureza conceitual. Ele vai introduzir um pouquinho a discussão sobre mecânica estatística no espaço de fase, que é muito comum quando você vai misturar mecânica clássica com mecânica estatística. O Salinas também apresenta essa discussão, tá certo? Eu só não sei exatamente as páginas, mas eu posso garantir para vocês que os exemplos que vão ser trazidos no Salinas vão ser os mesmos exemplos que vão ser trazidos no Rife. Então, praticamente, o que está no Salinas é cópia do que está no Rife, pelo menos nessas sessões, tá certo? Daí vocês podem optar, tanto estudar pelo Rife quanto estudar pelo Salinas. Ainda que eu faça a discussão no começo da aula, da nossa próxima aula, acho que pode adiantar um pouquinho a discussão, pelo menos talvez eu não tenha que fazer todos os exemplos. Tudo bem? Eu vou deixar isso, então, como uma espécie de pequena tarefa para vocês. Na próxima aula nós retomamos, então, tá bom? Nesse instante, então, eu estou encerrando a gravação, porque em minutos eu vou começar a nossa outra aula. Tudo bem? Tudo bem, Edson. Deixa eu só localizar aqui. Onde... Ah, não. Beleza. Beleza.